Olá, tudo bem? Sou o professor Marlos Alvarenga e estamos aqui na disciplina de História da Alimentação. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que são as novas tendências aqui na alimentação e em todo esse processo. Nós que somos profissionais ou futuros profissionais da gastronomia, sempre temos que estar buscando compreender o mundo do consumo ao nosso redor. Afinal, o produto que a gente está produzindo é para ser consumido por alguém e às vezes esse alguém também muda a sua forma de consumir. E ao mudar a sua forma de consumir, nós também precisamos repensar a nossa forma de fazer. Quando a gente pensa na gastronomia, nós temos que lembrar que ela também é uma ciência. É uma ciência que envolve os aspectos biológicos, químicos, fisiológicos, e que isso também é recondicionado através dos tempos. Hoje não se come igual se comia há 20 anos atrás. Eu ouso dizer até que menos, né? A alimentação e o consumo em geral mudou muito depois da pandemia. O advento da pandemia, ele trouxe aspectos como um consumo digital, quando a gente fala, não é uma comida digital, né? Mas é uma comida que vem de um consumo comprado em vias digitais. Ele aumentou muito. Inclusive, recentemente me chocou que há como comprar comida na Shopee. Assim, comida não. Não estou falando de uma passata de tomate ou uma cerveja. Estou falando de você comprarem comidas, bolinhos que vocês vão comer em casa, tipo, importados. Meu sobrinho pediu para o meu irmão comprar um bolinho japonês que vendia na Shopee. Aí eu fiquei, cara, será que isso não é tipo, terrivelmente nocivo para a saúde? Ou será que eu sou conservador ainda na alimentação a ponto de não compreender as tendências? Por conta disso, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas delas que já estão mais inseridas no nosso contexto. Elas já estão, são menos radicais do que comprar o bolinho pela Shopee. Pois bem, nossa segunda web aula de História de Alimentação, História de Alimentação, História da Alimentação. Vai falar sobre as novas formas de comer e de escolher os seus alimentos e como eles impactam nas relações gastronômicas. E aqui eu quero já puxar para que a gente, antes de começar a fazer essas leituras, pensar na gastroeconômica também, na relação gastroeconômica. Todas as relações elas são tangidas pelo consumo moderado ou maior ou menor, né? A gente tem sempre esse fator, ou se consome muito, ou se consome pouco, ou nada, ou se consome moderadamente. E isso tem a ver com quanto a gente ganha, né? E o meio que a gente está inserido. Na tendência do mundo globalizado, nós já falamos um pouco sobre globalização, é sempre pensar que esses consumos eles vão, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou consumir. Eles vão ser tangidos por essa crescente. Porém, a forma do consumo tem mudado. As pessoas têm se conscientizado um pouco mais, principalmente quando se trata de alimentação. Nós estamos vivendo um momento wellness, né? Um momento que as pessoas estão buscando mais a academia, seja por estética. Eu não estou aqui nem para julgar, porque eu também faço meus treinos. Mas mesmo que seja por estética, tem buscado um caminho um pouco mais saudável, né? Com suas ressalvas. Não estamos aqui para elas. Né? E aí algumas tendências elas surgem para que impactem, né? Sejam, tragam um impacto direto no nosso consumo gastronômico. O primeiro das que nós vamos tratar aqui é o vegetarianismo. O vegetarianismo ele é um consumo mais consciente, baseado em plantas, baseado em vegetais, grãos, castanhas, e ele tem vertentes. Nós vamos entender que ele tem vertentes e qual a diferença dele para o outro, né, para outra tendência, que é o veganismo. O veganismo ele cresce como uma opção entre as alimentações alternativas ou dietas restritivas, porque a gente sabe que no veganismo a dieta é muito restritiva, enquanto no vegetarianismo não é. Né? Assim como se a gente pensar numa dieta cetogênica, ela é também uma dieta restritiva, com foco em proteína animal, né? Para quem está fazendo hipertrofia, ou fazendo cutting, dependendo da sua relação com a atividade física. E também se você é atleta, né, tudo isso vai mudar. Então a cozinha verde, essa cozinha baseada em plantas, plant-based, que é a expressão em inglês, ela coloca em evidência esse acesso. Por isso que eu falei gastroeconômica. Quem pode ter uma dieta vegetariana? Quem pode ter uma dieta vegana? Né? Em 2025, como é que esse aspecto
ele é conduzido de forma mais assertiva dentro dos lugares, né? Como é que eu consigo dizer, olha, aqui eu consigo consumir comida vegana, aqui eu não consigo. Em que classes, pensando em classes sociais mesmo, eu consigo ter esses acessos? E aí o consumo vegetariano e o vegano, ele é muito maior nas capitais. E esse fator é fácil de compreender, porque nas capitais a gente tem uma concentração maior ali de trabalho, de universidades, e aí também as tendências elas vão se fixar mais nas capitais, e aí também pode ser que eu tenha mais dinheiro. E se eu tenho mais dinheiro, eu posso de repente pautar um consumo mais consciente. Não é o que quase sempre acontece, né? Quanto mais dinheiro, mais consumo inconsciente eu tenho. Mas, pensando em alimentação, nós temos quase que uma obrigação, como profissionais da área, de tentar trazer essas respostas para dentro do consumo. A gente sempre fala aquela coisa do prato colorido, né? Um prato colorido, ele tem os grupos corretos, as proteínas, os carboidratos, os minerais, os sais, o que a gente precisa para o nosso dia a dia. Um prato 100% monocromático vai ter problemas ali na hora da recepção dos nossos corpos. E eu não estou aqui inserindo nenhum comentário acerca de dietas que são restritivas por questões medicamentosas, por questões de saúde. O que nós estamos pensando mais quando ela é uma opção, quando o meu consumidor, o meu comensal, ele vai escolher comer vegetarianismo ou comer veganismo, né, por uma questão de opção. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que pensa assim, quem é que escolhe não comer carne? Muita gente escolhe não comer carne, por vários fatores. Uma delas, o que hoje tem mais sido abordado, é pela praticidade. Uma dieta baseada em vegetais, ela pode ser mais prática no processo de feitura, na hora de você produzir o seu próprio alimento. Às vezes as carnes, principalmente quando a gente pensa nas carnes que não são consideradas mais nobres, podem ser um pouco mais duras, tem um processo de cozimento mais lento. Os frangos, nem sempre as aves chegam para a gente com uma qualidade que a gente queria, e hoje a gente questiona muito, né, a qualidade do frango que vai à mesa, da ave que vai à mesa. Quando eu falo ave, eu estou falando mais do frango, porque é o nosso consumo maior, né? Tem outras aves também, mas a gente sabe que o consumo é muito menor. E assim como os peixes e os frutos do mar, né? Em geral, o consumo também é menor nos centros e maior nas regiões litorâneas, exceto quando as capitais, como muitas capitais são na região litorânea, e eu tenho um consumo também de frutos do mar. Agora, quem será que come os frutos do mar? Aí a gente entra nessa parte da evidência de quem pode ou não consumir, né? Quem acessa a esse produto? Quem chega ali no consumo desse produto? Quem escolhe comer esse produto? Né? E aí, para poder escolher comer frutos do mar, mexilhões, ostras, lagosta, enfim, polvo, lula. Eu não estou falando do consumo só de um filé de tilápia, estou falando do consumo mais amplo. Aí também exige um poder aquisitivo maior. Então, sempre a nossa escolha vai ser tangida pelo poder de consumo. Mas a gente vai entender como essas relações elas podem ser ampliadas e aplicadas. Primeiro, pensar em cada uma delas em separado. O vegetarianismo ele exclui a carne, os peixes e as aves. Porém, ele pode ser do tipo ovo-lacto vegetariano, que consome ovos e derivados de leite e vegetais, e também mel aqui entra, tá? Ovo vegetariano, só ovos, às vezes consome mel também, e os vegetais e castanhas e fungos, que tem essa questão também, a gente vai falar sobre isso. E o lacto vegetariano, derivados de leite, vegetais, castanhas, mel e fungos. Gente, por que que eu estou pautando as coisas dos fungos? Porque os cogumelos, eles são uma fonte de proteína excelente. Eles são uma das melhores fontes de proteína, porém eles são muito mais caros para você poder ter a quantidade de proteína que você precisa sai mais caro do que comer um frango, mais caro do que comer um pedaço de bife, né? Mais caro do que comer ovos. Mas em algumas capitais, e Brasília é um bom exemplo disso, existe um cultivo muito grande de cogumelos e você já encontra algumas lojas especializadas só em vendas de produtos de cogumelos e o cogumelo fresco. Eu sinto muita falta desse acesso aos cogumelos, porque na região Nordeste o consumo é muito menor.
né? Talvez por uma questão cultural ainda. E aí a gente fala novamente da questão das capitais, onde há nas capitais uma conscientização maior, o consumo também vai mudar e esse reflexo ele aparece diretamente. Então, os fungos, eles são excelente fonte de proteína. E eles fazem também outros consumos interessantes dentro da nossa dieta, né? Eu posso adicionar ali fibras vegetais. Eu consigo fazer pratos que de repente eu só fazia com a carne animal, né? Eu fazer um estrogonofe de cogumelo, é possível, fica muito saboroso. Eu posso também complementar, usar ovos e cogumelos, usar cogumelos e molho de soja, usar cogumelos e queijo. Não precisa ser o queijo de soja, mas pode ser o queijo de cabra, o queijo feito a partir de leite de vaca. Então, esse é um processo que a gente constrói em termos de conscientização. Eu acredito que nas capitais o acesso a esses produtos é maior. Eu acredito não, tenho certeza. Porém, quem pode comprar, aí a gente vem da questão do acesso, né? Porque eles são produtos um pouco mais caros. Por mais que quando você descobre as lojas que fazem o plantio, no caso do cogumelo não é plantio, ele é cultivo, que a gente chama, você vê que o preço não é tão diferente assim. 400 gramas de cogumelo vai parecer um pouco com 400 gramas de frango o preço. Mas quando eu compro ali nesse vendedor, quando eu compro no mercado, aí eu vou ter um preço muito mais alto. Eu sempre gosto de mesclar, misturar as duas proteínas e trazer os cogumelos para dentro da minha refeição diária, no café da manhã e tudo mais, porque eles têm outras funções para além da função proteica, então é bem interessante. E aí, gente, o veganismo, para além da dieta, ele exclui, aqui está escrito inclui, gente, peço desculpa pelo erro, é exclui todos os itens como ovos, leites e mel. Mel, abelha, abelha, animalzinho, não vai consumir, né? E também ele se conecta como um modo de vida, um modus operandi, que evita o consumo de couro, de lã, de seda, né? E, obviamente, produtos testados em animais. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos testes em animais. Mas é interessante porque parece radical quando a gente pensa nisso, mas vamos lá. Há quanto tempo a gente já consome couro sintético? Há muito tempo. Lã sintética, tecidos sintéticos, para ir para academia, para sair na rua, os shorts, as camisetas, os calçados, né? Calçados de couro, eles ainda, claro, existem, têm o seu lugar, mas os sintéticos eles estão muito mais presentes no dia a dia. Gente, aí também tem uma questão, né? A gente pode pensar assim, poxa, mas será que o couro, em termos de meio ambiente, não é melhor do que o produto sintético? Eu não sou um especialista para dizer para vocês se sim ou não. Eu acho que essa variabilidade, ela existe sim, é uma pergunta válida, né, quando a gente pensa no consumo consciente. Será que se eu tenho uma bota de couro que vai durar 10 anos, ou eu compro uma sintética que dura 6 meses e depois vira lixo? E o que que é lixo? Para onde vai o lixo? Vai para o planeta? Vai poluir? Se é sintético, ele é reciclável ou não é reciclável? É uma série de questões aí que a gente tem que pensar, né? Hoje tem os brechós, eles têm um lugar muito grande também no mercado. E aí, por que eu estou falando dos brechós? Porque o consumo consciente da alimentação, ele é quase sempre busca também o consumo consciente nas outras áreas da nossa vida. Eu gosto muito de comprar livros em sebo e eu também eu coleciono discos de vinil. Então eu consumo principalmente os discos usados. Eu compro alguns discos novos, mas majoritariamente a gente compra discos da década de 70, de 80, de 90. Principalmente 70 e 80, alguns até da década de 60. Então você vai comprar esse produto em brechós, em relicários, em feiras, em sebos de discos e também os livros nesses lugares. Em consequência, a gente acaba conhecendo brechós de roupa também, onde você vai encontrar ali roupas que estão novas, boas para o consumo, que podem ser reaproveitadas também. Não sou um grande frequentador dos brechós, mas tenho um apreço muito grande. No caso do veganismo, eu acho que esse tipo de consumo ele vai entrando dentro desse modus operandi. Uma vida um pouco mais minimalista também, com menos consumo. Então, lã, seda, couro, talvez seja possível também num país tropical, por exemplo, como é o Brasil, que eu não preciso, durante o inverno, vestir roupas muito quentes, e aí eu tenho que usar peles de animais.
né? E, claro, tem peles sintéticas que também protegem. É tudo para a gente refletir um pouco. O veganismo também vai incluir esse modo de vida, mas talvez consumir o açúcar da cana de açúcar seja muito mais nocivo, pensando na indústria, do que consumir o mel que o apicultor ou o melicultor do lado da minha casa fez. Né? Eu não estou aqui colocando em xeque o veganismo. Inclusive, eu quero saber se vocês são veganos, são vegetarianos, deixem os relatos de vocês para que a gente possa dialogar sobre isso e ter maior conhecimento. Eu fui vegetariano por muito tempo, vegetariano aqui, né? Eu fui ovo-lacto vegetariano. Então, eu praticamente vou dizer para vocês que eu não sentia muita falta, na época. Foram 2 anos sendo ovo-lacto vegetariano. E aí eu só consumia, né, ovos e seus derivados, leite e seus derivados e todos os vegetais, castanhas, grãos, etc. Então eu não sentia falta, porque realmente eu tinha uma dieta muito balanceada e eu tinha tempo para fazer minha própria alimentação. Hoje eu já acho mais complicado, porque como eu tenho que cumprir uma certa proteína por conta de dieta e tudo mais, não consumir a proteína animal demanda muito mais tempo e muito mais valor. E eu particularmente evito o máximo possível o consumo do whey, porque tenho lá minhas questões com relação ao whey e compro um whey que tem que ser tipo zero açúcar, com menos gordura, porque senão não faz sentido na dieta que eu faço. Porque eu fui uma pessoa obesa, então eu precisei passar por esse processo de redução alimentar. Não fiz cirurgia nem nada, mas precisei diminuir a quantia de comida que eu comia e melhorar a qualidade dela. Então, o whey acabou entrando ali como uma suplementação, mas ele tem que ser um whey específico. Então, é muito caro para você fazer suplementação diária de alguns produtos. Então, quem pode fazer, novamente, a gente vai tanger aqui o acesso, né? Então, vamos pensar aqui quais são os grandes desafios atuais, né? Esses desafios, eles evocam cultura alimentar, indústria alimentar, educação e consciência. Pensando em cultura alimentar, gente, é como, e com esses movimentos, que a gente já falou na nossa aula de globalização, a oferta e a demanda mercadológica aumenta. Então, se os movimentos do vegetarianismo e do veganismo, ou do consumo consciente, da tal segunda sem carne, né, que tem uma movimentação assim, ainda existe até hoje, alguns lugares se adequam a isso. Em São Paulo tem muitos restaurantes que a segunda não serve carne animal, não serve nada animal. Então, são só produtos à base de carne, à base de vegetais. Como é que isso impacta? Impacta, se a gente pensar uma grande capital como São Paulo, que um dia da semana não consome carne, não são todos os lugares, mas vamos pensar que fossem. Poxa, isso impactaria diretamente. E a gente teria retaliações, talvez, assim, também da indústria, né? Assim, a indústria ia sentir essa reação. A indústria de carne de origem, produtos de origem animal. Então, a indústria alimentar, ela também precisa pensar em inovação na construção desses produtos, na hora de desenvolver os seus produtos que sejam ali de alguma forma multiprocessados ou processados. Porque tem que pensar em alternativas veganas e alternativas vegetarianas. Você acha agora uma imensidão de snacks e de refrigerantes e de não sei o que, tudo vegetariano e a maioria vegano, inclusive. Inclusive estes shakes de proteína. A maioria deles são vegetarianos ou veganos. E eles não são mais caros do que os que têm base animal, que usam soro do leite, que é o whey, né, whey protein. A Embrapa Brasília tem uma pesquisa avançada sobre o whey à base de feijão também, que é uma proteína muito estável e de excelente qualidade. Só que o problema é que para você consumir a quantidade de proteína que você precisa no dia comendo feijão, você não vai conseguir, porque aí você vai ter que comer muito. Mas quando você sintetiza, você extrai a proteína e produz um subproduto que é o whey, aí você consegue aumentar a concentração de proteína numa quantidade. Então, um whey à base de feijão é um whey que seria vegano, né? E a gente já tem no mercado outros wheys que têm outras bases que não bases do soro de leite. Essa é uma discussão ainda muito profunda e ela, não se enganem, ela é uma discussão gastronômica, tá? Alguns bistrôs e até lanchonetes e inclusive restaurantes também já têm pensado em dietas fitness, né? Pratos que são voltados para quem está em dieta, os pratos bombados, hiperproteicos, né, que eu tenho aí a adição de proteína, não necessariamente proteína sintetizada, mas da proteína animal em maior quantidade, eles já existem em muitos lugares que pensam já nesse público, que é um público-alvo que tem um poder aquisitivo quase sempre maior. Então a gente consegue acessar esse lugar e aí é bom para todo mundo.
A educação, a conscientização, ela começa na educação, né? No processo de ruptura dos tabus. De que, não, tem que comer só arroz, feijão, carne e tal, tá ótimo. E realmente a nossa dieta brasileira ela é balanceada, né? Vocês vão ouvir falar nisso, porque ela contém esses grupos, né? Mas eu posso comer de uma forma com mais qualidade, né? Quando possível, evitar o arroz branco, que ainda é um tabu imenso na dieta do brasileiro, né? O arroz agulhinha, o arroz branco, que é um carboidrato simples, de baixa absorção e qualidade nesse sentido de carboidrato mesmo como substância menor, né? Trocá-lo por um carboidrato integral vai fazer uma mudança de processo intestinal, gástrico, né? E como você recebe. Também muda a indústria. Só que isso é uma questão de conscientização alimentar. Se eu começo desde pequeno inserindo esses outros produtos, como arroz integral, como batata doce, batata baroa, outros produtos que também vão fazer uma função melhor, que tem mais fibras, etc., a aveia, por exemplo, eu começo a desconstruir isso dentro do meu processo de alimentação, fazendo com que, na vida adulta, quando possível, eu traga para a minha refeição essas propostas, né? Eu traga aqui uma possibilidade maior, né, dessa produção. Bem, já na conscientização, é importante que a gente pense no consumo e também no direito dos animais. Existe uma discussão grande dentro do agro sobre isso, ela não chega é, a- a- ela afeta diretamente a gastronomia, mas ela não chega a afetar talvez a minha cozinha hoje, né, a cozinha de vocês hoje. Mas o direito dos animais já pensa, por exemplo, ovos de galinhas livres. Vocês já acham essa nomenclatura nas caixas de ovos que vocês compram. Já tem uma opção ali, que eles chamam na sigla em inglês de cruelty free, de sem crueldade. Não são presas, são galinhas livres que comem também, que ciscam, que comem pequenos vegetais, até pequenos insetos. Isso muda tudo no produto final, que são os ovos caipira. Isso vai acontecer em vários produtos, do shampoo ao refrigerante. Vocês vão ver pet free, que é sem teste em animais, ou cruelty free, que é sem crueldade animal. E aí, gente, a gente tem uma série de discussões que são muito mais amplas do que o que a gente quer trazer aqui para vocês, mas que são importantes que vocês façam no seu dia a dia mesmo, na hora de tomar as suas escolhas. E vamos para a nossa questão do dia, né? Bem, a nossa questão aqui, ela diz o seguinte: um restaurante de comida contemporânea, um restaurante novo, né? Ele deseja criar uma seção no seu cardápio especial de produtos veganos e vegetarianos. E durante a reunião de planejamento, a chefe responsável ela dá algumas sugestões, né, de pratos, como risoto de cogumelo com parmesão, estrogonofe de palmito com creme de leite e bolo de cenoura com cobertura de chocolate ao leite, né, com base nos princípios que diferenciam o vegetarianismo do veganismo, que nós acabamos de aprender, né, avalie as propostas apresentadas e assinale a alternativa que apresenta a análise mais correta. E qual é a nossa resposta correta, gente? É fácil, né? Agora que vocês já sabem a diferença entre um e outro. Os pratos eles são vegetarianos, porque dentro do vegetarianismo eu tenho o ovo lacto, eu tenho o lacto vegetariano e o ovo vegetariano, então eu posso colocar derivados de leite, né? Ela trouxe o creme de leite, e aí eu já tenho uma inserção aí diferente do meu produto. Então os pratos eles são vegetarianos, mas eles não são veganos, pois contêm ingredientes de origem animal, como queijo, parmesão, né? Creme de leite e o chocolate ao leite. Isso aqui é bem simples para a gente entender e é mais para que vocês reforcem essa ideia. Esses pratos não são veganos, isso não é uma opção vegana. E, gente, é difícil às vezes colocar na cabeça do cardápista, das pessoas da cozinha, quando as cozinhas elas não são comandadas por chefes de cozinha, e isso é muito comum. São pessoas que estão na cozinha há muito tempo, como cozinheiras, cozinheiros, auxiliares de cozinha, e explicar que veganismo é outra coisa. É difícil explicar que, de repente, se a batata frita está sendo frita no mesmo óleo da coxinha de frango, ela não é mais uma batata frita vegana, porque ela vai ter resíduo animal. Cara, isso é um problema assim, imenso, tal qual as comidas sem glúten para celíacos. Eu sempre tenho o cuidado de dizer quando no cardápio não é seguro para celíacos, porque há contaminação cruzada. Então, a gente tem que ter tábuas e toda uma mise en place específica para celíacos.
Aqui é a mesma coisa, eu estou desrespeitando um vegano, uma pessoa que por opção não come carne, se eu ofertá-lo uma comida feita no mesmo recipiente que a comida que foi feita com um produto animal, entendeu? Então existe sim uma problemática nessa escolha e essa escolha ela precisa ser pensada, tá? Os pratos, vamos ver as que estão erradas, né? Todos os pratos sugeridos são para dietas veganas? Não, né? Não é só porque não tem carne que é vegano. E aí esse é o ponto. Parece muito simples agora, que a gente já sabe, mas é porque muita gente pensa que só por não ter carne, é vegano. Não. Vegetariano, a princípio, para ser vegano, um pouquinho mais de profundidade aí no processo, né? Mas o que que a gente tem aqui? Nós temos que os pratos são veganos, mas não atendem às exigências de uma dieta ovo-lacto. Também não, porque a gente tem pratos aqui voltados para lacto-vegetariano. E por fim, nenhum dos pratos pode ser considerado vegetariano, pois todo o alimento vegetariano deve ser 100% animal. E também não é uma verdade, porque nós já aprendemos que há pratos vegetarianos na vertente ovo-lacto-vegetariana e na vertente ovo-vegetariana ou lacto-vegetariana. Gente, são detalhezinhos e que a gente reforça aqui com vocês, porque esses detalhes pequenininhos caem na prova de vocês, mas também caem na hora de vocês montarem um cardápio para o seu cliente. E assim como o Enad também vai acabar também conduzindo vocês. Deixa eu ligar só a tomada aqui. Eu esqueci. Na hora aqui de conduzir vocês para esse processo de produção de cardápio. Vocês vão ver que muitas vezes os clientes eles não compreendem direito o que eles estão querendo, né? E aí você, como profissional da área, tem que guiá-lo, né? Tem que fazer com que ele entenda esse processo. Vamos dar sequência. Alimentação sustentável, né? A gente está falando aqui de vegetarianismo, de veganismo, e a gente tem que pensar então que elas estão conectadas com escolhas do meio ambiente, né? E essas escolhas do meio ambiente, elas nos conectam com essa ideia. É uma ideia relativamente nova, mas não nova a ponto de ser inovadora. Mas pensar na alimentação sustentável é pensar na forma de consumo desse alimento e qual tipo de alimento que eu estou pensando, poderando e produzindo, tá? Então, o impacto ambiental na superprodução, que é essa produção massiva de produtos, e aí aqui eu nem estou falando só produtos à base de carne, mas, por exemplo, produtos derivados de soja, óleo, etc., ela impacta diretamente no meio ambiente e esses impactos eles são negativos. Eles são impactos, às vezes, irreversíveis. Então, pensar também para isso para dentro da minha cozinha. Se eu posso comprar local, e aí vem o item 2, as CSAs como alternativa, as comunidades de suporte à agricultura, né? As comunidades que dão suporte à agricultura familiar, são o quê? Pessoas como uma espécie de sindicato, vamos pensar aqui no sindicato, que reúnem esses produtores locais, da agricultura familiar principalmente, ou pequenos agricultores locais, e aí ver o que cada um produz, qual a quantidade, montam cestas e entregam para o consumidor final, com uma qualidade muito maior, com um produto muito superior, tá? E que auxilia nesse processo. Nós já falamos sobre uma siglazinha chamada Slow Food, o produto bom, limpo e justo, né? Bom para o consumo do meu cliente, né? E com um bom preço, um preço justo, um produto justo para quem planta, para quem produz, e um produto limpo, isento de defensores químicos, porque a agricultura familiar e os pequenos produtores usam ou pouco ou nenhum defensor químico. Então a gente tem que pensar que esse produto vai ser um produto de melhor qualidade, né? Esse produto é uma melhor qualidade para o nosso restaurante, melhor qualidade para a nossa mesa, para o nosso dia a dia, né? E o cuidado com o recurso hídrico, porque aí aqui a gente tem uma crise mundial, tá? Antes se falava muito no árido, no Brasil, do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? O Brasil migratório, das pessoas que passavam fome porque não tinha água para que os vegetais crescessem e aí nada dava, os animais morriam. Ainda existe o árido e o semiárido, mas hoje a água chega à maior parte dessas pessoas. Não chega a todos os lugares. E aí movimentos migratórios ainda existem mesmo, pessoas que nascem em determinados lugares e já saem assim que possível, vão para as capitais ou para mais perto das capitais, porque não existe água. Mas existe também um mito por trás dessa produção.
É um mito por conta desses recursos hídricos. Brasília é uma cidade que tem problema com água, a gente sabe disso, né? Porque as nossas bacias hídricas ao redor, algumas muito boas, como a bacia do Santo Antônio Descoberto e outras bacias que tem ao redor, algumas estão muito poluídas e outras não têm recursos o bastante para uma escassez muito longa de chuva. E nós temos uma escassez muito longa de chuva no nosso local, né, em Brasília, na capital. Pra vocês terem noção, aqui no Ceará chove muito, muito, em grandes níveis pluviométricos até junho, até julho, na verdade, estamos em julho, junho, agosto. Aí você consegue muito tempo de muita chuva, mas é chuva numa quantidade assim exorbitante, que as lagoas enchem e tal. E durante todo o ano continua dando pequenos picos de chuva aqui na região litorânea. Portanto, existe um mito da secura e tudo mais, mas Brasília é muito mais seca. Claro que tem as regiões de seca também. Então, esse impacto do recurso hídrico é importante, porque se eu uso ele para o consumo, mas também para irrigação e tudo mais, eu preciso pensar em como ele vai afetar diretamente o meu processo. Segundo, o uso consciente dos recursos naturais, né? E aí isso tem a ver com a gente também, né? Pensar nos ar-condicionados. Muita gente já tem instalado as placas de energia solar. Tudo isso vai impactar, tá, gente? E é claro que nós estamos falando de quando eu tenho a escolha de fazer esse processo, tá? Quem é que pode escolher ter um processo mais consciente? Nós estamos na sala de aula para entender isso e poder passar isso para frente. Um fator que vem de encontro às nossas escolhas e muitas vezes a ausência da possibilidade de escolha é a desnutrição, né? O que acontece? Muita gente come pouco ou não tem acesso à alimentação ou tem um acesso restrito, e eu estou falando mesmo por uma questão econômica, mas muita gente que tem acesso também não consome de forma correta. Então, a desnutrição, ela existe nos dois fatores. Ela existe por eu não ter acesso ao alimento, e aí a gente tem um problema que ainda existe no nosso país, o problema da fome, que a gente fala que às vezes é erradicada, mas existem pessoas que passam fome. Tem pessoas, não estou falando nem das pessoas em situação de rua, pessoas que não conseguem alimentos nas suas casas, nos seus próprios locais de vivência. Então, ainda é uma questão muito limítrofe no Brasil. A gente fica entrando e saindo dessa zona de miséria a todo tempo devido a várias questões que envolvem política, economia, acesso, saúde, etc. As dietas, elas, quando não são equilibradas e têm alto consumo de alimentos processados, contribuem para problemas de saúde, como desnutrição, obesidade, doenças raras, doenças cardiovasculares. E aí vocês entendem que aqui eu estou falando da pessoa que consome, né? Então a dieta não equilibrada, a dieta cheia de fast food, a dieta cheia de produtos ultraprocessados, que às vezes são mais rápidos e mais baratos. E aí a gente tem um pensamento seguinte: vamos usar uma situação hipotética aqui. A pessoa trabalha num shopping, numa região em que ela não tem uma alimentação ao redor que ela pode parar e comer. Essa pessoa trabalha num shopping, ela ganha, sei lá, R$ 21 de ticket de restaurante. Para ela comer num shopping, uma refeição com a caloria o bastante para que ela se sustente durante suas 8 horas de trabalho, ela vai quase sempre optar por um fast food. Vai ser raro encontrar em um shopping, novamente falando, desse cenário, e nós temos muitos shoppings aí em Brasília, então esse cenário ele existe. Um prato com salada, arroz, feijão, carne, papapá, com um preço menor do que o ticket. Eu estou falando de ticket de R$ 21, gente, e a gente sabe que na realidade quase sempre ele é menor que isso. Tá? Então, como é que essa alimentação ela chega até essa pessoa? Como é que esse restritivo pode chegar a essa pessoa que, quando precisa se alimentar, ela não tem acesso, ela não tem a possibilidade de acessar? Então, a escolha dela acaba sendo uma escolha que vai diretamente impactar na sua saúde. E a desnutrição, a falta de alguma das organelas essenciais para uma boa vida, ela vai acontecer também quando eu tenho acesso e como errado, ou como na impossibilidade da escolha. Tá? Então é importante a gente pensar nisso. Bem,
Para tal, hoje, algumas grandes capitais e algumas cidades mais urbanizadas têm pensado na agricultura urbana ou na agricultura vertical. Isso aqui é uma sementinha, gente, que eu jogo e que muitas pessoas têm jogado para você pensar um pouco. Nem todo mundo consegue, mas quem consegue poderia fazer. Eu sempre tenho, hoje eu moro em casa, mas eu sempre morei em apartamento em Brasília. Eu sempre tive as ervas frescas. Cebolinha, coentro, salsa, tomilho, e alecrim e manjericão. Sempre tive essas. E pimenta, né? Eu gosto muito de pimenta, então sempre tive pimenta. Malagueta, dedo de moça são muito fáceis de cultivar, né? O clima de Brasília ele é propenso a isso. Só você molhar elas ali e dá tudo certo. Tem gente que faz até na telha, sabe? Tem muitas formas de você fazer isso, né? Tem as caixinhas próprias que são mais adequadas, que você coloca ali numa janela e recebe sol e os nutrientes estão ali e dá super certo. Assim como tem uma varanda que você pode fazer isso. Então, eu tento fazer. Aqui eu tenho vinagreira, na região eu aprendi a comer muito cuchá, um prato típico da região norte do país, mas como eu convivo muito com maranhenses que são próximos à região norte, que também consomem o arroz de cuchá. E aí eu gosto muito da folha da vinagreira, acho ela gostosa para consumir como uma saladinha mesmo, como alface, etc. Eu tenho manjericão, tenho alecrim, tenho sálvia e tenho pimenta de três tipos. Isso numa hortinha aqui embaixo da minha janela, na entrada da minha casa. Uma horta pequena, tá? Bem pequena mesmo. Mas que quando eu vi o espaço e eu me mudei para cá, tem 7 meses, eu pensei, isso aqui vai poder produzir pelo menos um pouco daquilo que eu vou consumir. Então a gente pensar nisso é pensar também em como nós podemos melhorar o nosso consumo, mesmo que seja mínimo. Ah, professor, mas isso aí não vai impactar em nada na indústria do consumo, mas vai impactar no meu consumo. Já é alguma coisa, né? Então, para ter uma agricultura urbana, que são essas, às vezes indoor, né, em galpões que simulam microclimas, com lâmpadas, com irrigação, e aí você tem a plantação principalmente de hortaliças, né, ou as verticais, que são nos topos dos prédios. Isso é muito legal, gente. Aconselho vocês a darem uma olhadinha no Google, tem várias, no YouTube tem várias reportagens sobre os jardins verticais de São Paulo e as plantações que algumas empresas fazem. Tem empresa que economiza até 70% da compra porque usa o próprio produto que está consumindo. E é muito interessante como isso impacta diretamente na vida das pessoas que consomem esses produtos, né? Tem que ter, obviamente, uma logística eficiente, porque esse produto ali ele vai ter condições diferentes de produção do que o produto que é produzido em solo, então talvez ele tenha uma durabilidade menor, ou ele precise passar por um processo até chegar no seu cliente de forma mais rápida. Essa dieta muitas vezes é plant-based, né? É baseada em plantas. A dieta baseada em planta ela é forte hoje no crescimento do consumo e algumas pessoas já têm buscado carnes plant-based, né? Que na verdade são produtos à base de planta que simulam sabor e etc. Temos que ter cuidado também quando esses produtos eles são cheios de conservantes, de saborizantes, de corantes, e tal, mas ainda assim vale uma experiência, né? Algumas produtoras como Fazenda do Futuro, que eu não sei nem se ainda está produzindo, que eu nunca mais vi por aqui, hambúrgueres deles, mas já tem uma produção totalmente voltada para o plant-based. São caros os produtos, tá? Não são produtos baratos. Então, a gente entra novamente no acesso. Sempre lembrando que isso é importante para nós que somos da gastronomia. Quem acessa o produto e quem vai poder comprar, consumir e vender esse produto. E um consumo responsável da proteína animal. Já que eu vou consumir a proteína animal, vou pegar uma de melhor qualidade, ovos de melhor qualidade. Vocês já vão encontrar os selos de cruelty free e de pet free, né, sem crueldade ou sem testes em animais, né, porque eu acho que realmente a parte de teste de animal, quando a gente está testando, sei lá, uma vacina para salvar toda uma população, a gente até entende. Agora, a indústria dermocosmética, né, testar shampoo, testar maquiagem, não sei. Tenho para mim, talvez por eu não ser um consumidor, que isso é um pouco complicado. Então, as empresas têm iniciativas interessantíssimas como Natura e Boticário no Brasil de produtos quase majoritariamente veganos ou pelo menos sem teste em animais. É de se pensar sobre a nossa modificação de consumo. E o suporte às comunidades que dão suporte à agricultura familiar, as CSAs. Vocês vão encontrar, gente, muitas dessas CSAs em Brasília.
que entregam produtos nas portas das casas, que tem opções de 15, de 17 dias, de 30 dias, depende de como você quer fazer a sua assinatura, você assina como assina uma Netflix mesmo, e eles entregam nas suas casas. E eu sinto falta disso aqui, porque era muito bom, não precisava ir ao mercado para comprar o básico, batata doce, abóbora, cenoura, cebola, banana. Às vezes tinha, dependendo da época, porque as CSAs ela trabalham com a sazonalidade, o que é muito bom para a gente. Nós vamos falar mais sobre isso também mais para frente. Então, acessar a sazonalidade é pensar num produto que é melhor em determinada estação, né? E as CSAs às vezes não vão ter sempre mamão, papaya, mas vai ter uma outra fruta que vai substituir esse processo, né? E para finalizar, eu sempre deixo para vocês um roteiro, ele é um roteiro de estudos extras para quem gosta do tema e quer se aprofundar. Então eu acho legal para quem, poxa, onde é que eu vou achar mais informação sobre isso? Aí eu deixo aqui para vocês, tá? Bem, conhecer os seus mercados orgânicos locais. Vocês conhecem? Conhecem feirinhas? Conta pra gente. Vocês vão a feiras orgânicas? Vocês vão a encontros como o Panela Candanga, por exemplo, que acontece no Casa Parque, e junta vários produtores locais de produtos diversos, de café até sabonete, e aí eles estão ali trazendo esses produtos para a gente. Então, vocês frequentam? Tem a feira da Ponta Norte, na Asa Norte, tem feiras no Riacho Fundo, tem feiras na área da Candangolândia. Como é que elas funcionam? Vocês vão à Feira do Guará? Vocês compram hortaliças na Feira do Guará e quando vocês compram, vocês observam quem é o produtor, quem não é, né? Então, como é que isso funciona, tá? Ou não, professor, sempre compra no mercado, tudo certo também. Como funciona a agricultura familiar na sua região? Você conhece? Você sabe? Você já deu uma pesquisada? Você viu alguma informação sobre isso? Isso é uma informação importante para você como gastrólogo, você como futuro profissional da área, né? Saber quem indicar para o seu futuro cliente poder usar essa informação a seu favor, né? E observar também os cardápios dos lugares que vocês vão, lanchonetes, restaurantes, bares, se eles têm produtos vegetarianos e veganos e como esses produtos são oferecidos ao cliente. Porque muitas vezes é, nós temos um cardápio que oferece aqui um produto vegano, que na verdade ou não é vegano ou ele é muito simples, né? Salada de alface. Poxa, tem tanta opção para oferecer para o vegano. Eu estou num restaurante com um monte de opção para o carnívoro, mas para o vegano é salada de alface. Então, vale aí para a gente pensar. Porque sempre que pensa em oferecer algo vegetariano ou vegano, pensa na salada, né? E tudo bem, pode ter a salada, mas será que eu não consigo fazer um prato mais complexo um pouquinho? Um baião de dois vegano, por exemplo, a gente faz fácil. Um macarrão com uma massa à base de espinafre, um molho de tomate que a gente mesmo faz, pô, já é aí um espaguete ao sugo puxado no azeite com alho e que eu vou entregar para o meu cliente um prato muito mais completo, né? Posso adicionar cogumelos se ele for consumidor de cogumelos, e alguns veganos não consomem fungos também, tá? Alguns consomem fungos, outros não consomem. Então essa é uma informação importante para a gente lembrar. Então tentar trazer diversidade nesses cardápios vai fazer com que o meu cliente ele fique mais feliz com o seu consumo e essas informações sobre o acesso, elas têm que vir sempre na nossa cabeça, né? A logística, quando é feito dentro da cidade, e o acesso, que é quem pode consumir, quem compra, quem consome, quem reproduz esse discurso e quem vende esse discurso à frente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau.